Durante 18 anos, a Bíblia não diz nada sobre Jesus. Ele aparece no templo aos 12 anos, impressiona todos os estudiosos presentes e depois desaparece dos registros até aos 30. Nenhum milagre, nenhum ensinamento, nenhuma história, apenas silêncio. Então, o que é que ele estava a fazer? Onde é que ele estava? E por que é que os autores dos evangelhos, as pessoas que registraram cada parábola e cada cura, escolheram deixar esta enorme lacuna completamente em branco? As respostas geraram algumas das teorias mais loucas da história religiosa. Viagens secretas à Índia, mosteiros budistas nos Himalaias, um manuscrito falso que enganou o mundo inteiro. Mas a verdade sobre esses 18 anos pode ser mais fascinante do que qualquer lenda. Para entender o que Jesus provavelmente fez durante esses anos perdidos, precisamos começar pelo lugar onde ele vivia. Porque Nazaré, no primeiro século, não era aquilo que imaginamos quando pensamos numa cidade bíblica, era minúscula. Os arqueólogos estimam que viviam lá entre 200 e 400 pessoas. Uma pequena aldeia agrícola, escondida nas colinas da Baixa Galileia, longe de qualquer grande cidade, longe de qualquer centro de poder. O historiador romano Joséfo escreveu bastante sobre a região e nunca sequer mencionou Nazaré. E quando um dos futuros discípulos de Jesus soube de onde ele era, a sua reação foi basicamente: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a reputação. Uma aldeia insignificante, cheia de gente comum. As casas eram pequenas, construídas com calcário local e com telhados planos que as famílias usavam como espaço extra nos meses quentes. Os quartos eram escuros. As janelas eram minúsculas quando existiam. As famílias partilhavam pátios e toda a aldeia funcionava como uma espécie de rede familiar alargada, onde toda a gente se conhecia e nada ficava em segredo por muito tempo. Mas eis o que as pessoas não reparam sobre esses 18 anos. A vida em Nazaré tinha um ritmo, e esse ritmo diz-nos mais sobre o que moldou Jesus do que qualquer teoria de viagens exóticas. Todas as semanas, a aldeia inteira parava para o sábado. De sexta ao final da tarde, até sábado ao final da tarde, todo o trabalho cessava. As famílias reuniam-se. A comunidade juntava-se na sinagoga para orações, leituras das Escrituras e discussão. O Evangelho de Lucas diz-nos mais tarde que frequentar a sinagoga era o costume de Jesus, ou seja, era algo que ele fazia a vida inteira. Ele não começou a ir quando iniciou o seu ministério. Ia todas as semanas desde que se lembrava. E a sinagoga não era apenas um lugar de culto. Numa aldeia como Nazaré, era a escola, o centro comunitário, o tribunal e a câmara municipal, tudo junto. Era onde os rapazes aprendiam a ler. Era onde se resolviam disputas. Era onde professores itinerantes partilhavam novas ideias. E era onde a Torá era lida em voz alta, semana após semana, num ciclo que cobria o texto inteiro ao longo de um ano. Jesus teria ouvido a Torá inteira, lida em voz alta mais de uma dúzia de vezes antes de completar 30 anos. Os profetas, os salmos, a literatura sapiencial. Semana após semana, ano após ano, as palavras a penetrar nele, até se tornarem parte da sua forma de pensar e falar. Mas a sinagoga era apenas parte da história. 3 vezes por ano, esperava-se que as famílias judaicas viajassem até Jerusalém para os grandes festivais. A Páscoa na primavera, o Shavuot 7 semanas depois, e o Sukkot no outono. Lucas diz-nos especificamente que a família de Jesus ia a Jerusalém todos os anos para a Páscoa. A viagem era de cerca de 105 quilômetros. Aproximadamente 4 dias de caminhada em cada sentido. As famílias viajavam em grandes grupos por segurança, acampando pelo caminho, cantando salmos enquanto andavam. Pensem no que essas viagens significavam para um jovem que crescia numa aldeia minúscula.
Jerusalém era o coração pulsante do mundo judaico. O templo estava lá, o centro sagrado do judaísmo, um enorme complexo de pátios, colunatas e altares de sacrifício que fazia tudo em Nazaré parecer insignificante. Dezenas de milhares de peregrinos inundavam a cidade durante os festivais. Comerciantes de todos os cantos do mundo conhecido montavam as suas bancas. Soldados romanos patrulhavam as ruas. Debates religiosos surgiam em cada esquina. Para um miúdo de uma aldeia agrícola, avassalador. E sabemos que Jesus foi lá repetidamente ao longo da sua juventude. Cada visita teria aprofundado a sua compreensão das tensões entre a fé judaica e a ocupação romana, entre as famílias sacerdotais ricas que controlavam o templo e as pessoas comuns que apenas queriam adorar Deus em paz. Quando Jesus surgiu aos 30 anos, já conhecia Jerusalém profundamente. Conhecia o templo, a sua disposição, a sua política, a sua corrupção. Nada disto era novo para ele quando o seu ministério começou. Ele observava tudo há anos. Mas isso é apenas metade da história. Porque durante a semana, entre os sábados e as peregrinações, Jesus estava a fazer algo completamente diferente. Todas as Bíblias em português que já leram chamam Jesus de carpinteiro. Ouviram isso a vida inteira. Mas a palavra original em grego usada nos evangelhos não é exatamente carpinteiro, é tekton. E tekton não significa alguém que constrói móveis. Significa um artesão, um construtor, alguém que trabalha com os materiais disponíveis. Em Nazaré, onde as árvores eram escassas, mas o calcário estava por todo o lado, isso quase de certeza significava trabalho em pedra. Escavações arqueológicas na Galileia confirmaram isto. As casas daquele período eram construídas principalmente em pedra. Cerca de 80% dos materiais de construção na Galileia do primeiro século eram à base de pedra, sendo a madeira usada sobretudo para vigas de telhado e portas. Então, quando a Bíblia chama Jesus de tekton, é mais correto imaginá-lo a cortar e moldar blocos de calcário, a construir paredes, a assentar alicerces, talvez a construir lagares de azeite ou armazéns de grão. Basicamente um construtor versátil que resolvia tudo o que uma pequena aldeia agrícola precisasse. Pois é, não é exatamente o gentil marceneiro que vemos nas pinturas. E aqui é que a coisa se torna mesmo interessante. A apenas 6 quilômetros de Nazaré, cerca de 1 hora de caminhada colina abaixo, ficava uma das maiores cidades de toda a Galileia, Séforis. Séforis era tudo o que Nazaré não era. Era a capital da Galileia sob Herodes Antipas, o filho de Herodes, o Grande. O historiador judaico Joséfo chamou-lhe o ornamento de toda a Galileia. E precisamente na época em que Jesus crescia, Séforis estava a passar por um enorme projeto de reconstrução. Depois de uma revolta judaica em 4 a.C., os romanos tinham destruído a cidade. Herodes Antipas decidiu então reconstruí-la de raiz como a sua capital reluzente. Pensem nisto por um momento. Um projeto de construção enorme, o maior surto construtivo de toda a região, a acontecer a apenas 1 hora de caminhada de uma pequena aldeia cheia de pedreiros e construtores. Vários estudiosos acreditam que José e Jesus, quase de certeza, trabalharam em obras em Séforis. Havia simplesmente trabalho a mais a acontecer perto demais de casa para não terem ido. A cidade tinha ruas com colunatas, mercados, um teatro ao estilo romano que sentava 4.000 pessoas, edifícios públicos, banhos rituais e casas residenciais com elaborados pavimentos em mosaico. Alguns destes mosaicos eram tão bonitos que os arqueólogos hoje chamam a um deles a Mona Lisa da Galileia. Então imaginem um jovem Jesus, talvez com 13 ou 14 anos, a caminhar até Séforis com o pai todas as manhãs, a trabalhar ao lado de outros artesãos das aldeias vizinhas, a cortar pedra, a carregar materiais, a negociar com fornecedores,
a lidar com funcionários romanos e judeus helenizados que falavam grego e viviam de forma muito diferente das famílias conservadoras de Nazaré. E aqui vai um detalhe que vai mudar a forma como leem os evangelhos. A palavra hipócrita, que Jesus usava constantemente para criticar os líderes religiosos, vem da palavra grega para ator de teatro. Alguém que usa uma máscara. Séforis tinha um teatro cheio de atores mascarados. Jesus pode tê-los visto a representar literalmente. A sua famosa frase, "Uma cidade edificada sobre um monte não pode ficar escondida", Séforis ficava no topo de uma colina visível a quilômetros em todas as direções. Ele via-a todos os dias da sua infância. Mas Jesus nunca menciona Séforis pelo nome nos evangelhos, nem uma vez, e não há registro de ele a ter visitado durante o seu ministério. Por quê? Alguns estudiosos acreditam que ele a evitou deliberadamente por causa daquilo que ela representava. A colaboração entre a liderança judaica e o poder romano, a riqueza construída nas costas dos trabalhadores camponeses, o próprio sistema que ele, mais tarde, viria a desafiar. E aqui vai algo que vai mudar completamente a forma como ouvem as palavras de Jesus. Quando repararem nisto, não vão conseguir deixar de reparar. Percorram cada parábola, cada metáfora, cada imagem que Jesus usou nos seus ensinamentos. Vão encontrar agricultores a semear, vão encontrar pastores à procura de ovelhas, vão encontrar pescadores a lançar redes, e vão encontrar construtores, alicerces, pedras angulares e pedra após pedra após pedra. Mas sabem o que não vão encontrar? Carpintaria. Quase nada sobre madeira, nenhuma parábola sobre aplainar tábuas, nenhuma metáfora sobre encaixar juntas ou montar estruturas. O mais perto que ele chega é uma referência passageira a um cisco e uma trave no olho de alguém, e mesmo isso é discutível. Para alguém que supostamente passou décadas a trabalhar como marceneiro, a ausência total de imagens de carpintaria é notável. Se passássemos 20 anos a fazer algo todos os dias, essa experiência apareceria na forma como falamos. E aparece mesmo, só que não com madeira. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando olhou para o enorme templo em Jerusalém, disse aos seus discípulos: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Rochas, alicerces, pedras angulares, edifícios. Esta é a linguagem de um homem que passou a sua vida profissional com as mãos no calcário, não na madeira. E vai mais fundo do que apenas algumas citações famosas. Quando Jesus quis dar um novo nome ao seu principal discípulo, não lhe chamou o ramo ou a viga. Chamou-lhe Pedro, do grego Petros, que significa pedra. Quando descreveu os líderes religiosos que o rejeitaram, citou o Salmo 118 e disse: "A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular." Uma pedra angular é a primeira pedra colocada num alicerce. Todas as outras pedras do edifício são alinhadas por ela. Se a pedra angular estiver errada, toda a estrutura fica torta. Jesus escolheu essa imagem porque a compreendia até os ossos. Ele tinha assentado pedras angulares. Sabia o que acontecia quando se errava uma. Até a forma como descrevia a destruição usava linguagem de construtor. Quando os seus discípulos se maravilharam com as enormes pedras do templo em Jerusalém, algumas das quais pesavam centenas de toneladas, Jesus disse: "Não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas." Ele não falava como um poeta. Falava como alguém que sabia exatamente como as estruturas de pedra eram montadas e o que era preciso para as desmontar. E os arqueólogos na região da Galileia descobriram algo que torna a parábola da casa sobre a rocha ainda mais interessante. O solo à volta de Nazaré é arenoso,
e pode parecer enganadoramente duro durante os meses secos de verão. Mas quando as chuvas da primavera chegam, torna-se mole e instável. Os construtores do primeiro século naquela zona tinham de escavar alicerces até 3 metros de profundidade através do solo arenoso para chegar à rocha firme por baixo. Jesus não estava apenas a contar uma metáfora bonita, estava a descrever o seu trabalho real. Sabia por anos de experiência que o construtor preguiçoso que saltava o trabalho duro de escavar até a rocha firme ia perder tudo quando as chuvas chegassem. E sabia que o construtor que fazia o trabalho que ninguém via, o alicerce enterrado debaixo da terra, era aquele cuja casa ficava de pé. Essa parábola não é o ensinamento de um filósofo sentado numa torre. É o ensinamento de um homem que escavou alicerces para ganhar a vida e viu maus construtores fazerem atalhos. Mas precisamos de falar de algo que teria mudado tudo naquela casa, porque a certa altura, durante esses anos, o pai de Jesus morreu. A Bíblia nunca registra a morte de José diretamente. Mas ele desaparece completamente da narrativa depois daquela cena no templo, quando Jesus tinha 12 anos. José nunca é mencionado durante o ministério de Jesus, nenhuma vez. Quando as pessoas de Nazaré mais tarde descreveram Jesus, chamaram-lhe o filho de Maria, o que naquela cultura era muito invulgar. Os homens eram identificados pelo pai, a não ser que o pai já não estivesse presente. Se José morreu enquanto Jesus ainda era adolescente, as implicações são enormes. Como filho mais velho, Jesus teria passado a ser o principal sustento de toda a família. E segundo o Evangelho de Marcos, era uma família grande. Marcos 6:3 menciona os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, além de pelo menos 2 irmãs. São no mínimo 7 filhos. Imaginem ter 15 ou 16 anos, de repente responsáveis por alimentar e abrigar uma família de 8 ou 9 pessoas, numa aldeia onde o trabalho era irregular e o dinheiro era escasso. Não haveria tempo para vaguear pelo mundo ou estudar com místicos estrangeiros. Cada dia seria uma questão de sobrevivência, de encontrar trabalho suficiente para pôr pão na mesa. Esta é a realidade que os historiadores tradicionais acreditam ter definido os anos silenciosos de Jesus. Nada de viagens exóticas, nada de ensinamentos secretos, apenas um jovem a trabalhar com as mãos para manter a sua família viva num dos cantos mais pobres do Império Romano. Mas essa interpretação nunca satisfez toda a gente. E eis por quê. Como é que um pedreiro de uma aldeia minúscula surgiu de repente aos 30 anos com o tipo de sabedoria, autoridade e capacidade retórica que deixou estudiosos profissionais espantados? De onde é que isso veio? Esta pergunta gerou algumas das teorias mais loucas de toda a história religiosa. E a primeira envolve um manuscrito falso, um aventureiro russo e um mosteiro budista nos Himalaias. Em 1894, um homem chamado Nicholas Notovitch publicou um livro que abalou o mundo cristão. Afirmou que, enquanto viajava pela Índia, tinha partido uma perna e fora levado para o mosteiro de Emis, em Ladakh, no alto dos Himalaias. Lá, disse ele, os monges mostraram-lhe um manuscrito antigo chamado A Vida de Santo Issa. Issa sendo a palavra árabe para Jesus. Segundo Notovitch, este manuscrito contava a história de um jovem israelita chamado Issa, que deixou a sua terra natal aos 13 anos e viajou para o Oriente. Supostamente passou anos na Índia a estudar os Vedas com sacerdotes brahmanes. Depois foi para o Nepal, onde estudou ensinamentos budistas, antes de finalmente passar pela Pérsia, Grécia e Egito, no caminho de volta a Israel. O livro foi uma sensação, teve várias edições só no primeiro ano.
A ideia de que Jesus tinha viajado até a Índia, de que se tinha sentado aos pés de mestres hindus e budistas, de que tinha absorvido sabedoria oriental antes de regressar a casa para iniciar o seu ministério. Irresistível. Mas os estudiosos destruíram essa teoria quase imediatamente. Max Müller, um dos maiores estudiosos de religiões orientais da época, escreveu ao lama principal do mosteiro de Hemis para verificar a história. O lama respondeu dizendo que nenhum visitante ocidental tinha ficado no mosteiro nos últimos 15 anos e que tal manuscrito não existia. Um professor britânico chamado J. Archibald Douglas viajou pessoalmente até ao mosteiro em 1895 e entrevistou o lama principal, que novamente negou tudo. E depois veio o golpe final. Quando confrontado com estas negações, Notovitch mudou a sua história. Na edição de 1895, já não afirmava ter visto um único manuscrito em 2 volumes. Agora dizia que tinha reunido o texto a partir de fragmentos espalhados por vários pergaminhos tibetanos diferentes. Pois, não ficou muito bem, mas a história recusou-se a morrer. Em 1922, um místico indiano chamado Swami Abhedananda afirmou ter visitado Emis e que lhe mostraram o mesmo manuscrito. Chegou a publicar cerca de 40 versículos. Mas o seu relato contradizia o de Notovitch em vários detalhes importantes. Notovitch disse que o manuscrito estava em Pali. Abhedananda disse tibetano. E depois da morte de Abhedananda, um dos seus próprios discípulos voltou ao mosteiro para encontrar o manuscrito e disseram-lhe que tinha desaparecido. Conveniente, não é? Em 1925, o pintor e filósofo Nicholas Roerich viajou por Ladakh e registrou lendas locais sobre um profeta chamado Issa. Mas o seu relato seguia de perto secções do livro de Notovitch, que nessa altura já circulava amplamente. As lendas que Roerich ouviu foram quase de certeza inspiradas pela publicação de Notovitch, e não o contrário. Outros viajantes, ao longo das décadas, fizeram afirmações semelhantes, quase todas centradas no mesmo mosteiro, quase todas surgidas depois do livro de Notovitch se ter tornado famoso. E ninguém jamais apresentou o manuscrito original para exame independente. Mas eis o que é interessante. Mesmo que o manuscrito de Notovitch seja quase de certeza falso, a pergunta que ele levantou continua a ser legítima. Porque a Palestina do primeiro século não era um lugar isolado e atrasado. Ficava na encruzilhada de 3 continentes. A Via Maris, uma das maiores rotas comerciais do mundo antigo, passava diretamente pela Galileia. Mercadores percorriam esta estrada, transportando mercadorias da Índia, Pérsia, Arábia, Egito e Roma. Cafarnaum, onde Jesus mais tarde estabeleceria a base do seu ministério, ficava exatamente nesta rota. As ideias que circulavam por estas estradas eram tão variadas quanto as mercadorias. Missionários budistas estiveram ativos no mundo mediterrâneo desde pelo menos o 3º século antes de Cristo, quando o imperador indiano Ashoka enviou emissários aos reinos gregos. Portanto, embora não haja provas de que Jesus tenha viajado pessoalmente à Índia, é perfeitamente possível que ecos do pensamento oriental tenham chegado até ele através das trocas culturais normais que aconteciam à sua volta. Algumas pessoas apontam semelhanças entre certos ensinamentos de Jesus e princípios budistas. Compaixão, desapego da riqueza, amar os inimigos. Estas semelhanças existem, mas surgem de reflexão moral independente, não de influência direta. A compaixão e a generosidade não pertencem a nenhuma tradição em particular. Surgem naturalmente onde quer que os seres humanos se debatam a sério com as grandes questões da existência. Mas a Índia não era a única teoria.
Havia um grupo muito mais perto de casa que alguns estudiosos tentaram ligar a Jesus, e este tem provas arqueológicas reais. Os essênios eram uma seita judaica que prosperou durante o período do Segundo Templo. Segundo os historiadores antigos Joséfo, Fílon e Plínio, o Velho, contavam com cerca de 4.000 membros espalhados pela Judéia. Mas o seu famoso assentamento ficava em Qumran, na margem noroeste do Mar Morto, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947. E quando esses manuscritos foram finalmente traduzidos, as pessoas começaram a notar algo perturbador. Existem semelhanças notáveis entre as crenças dos essênios e o cristianismo primitivo. Vida em comunidade, partilha de bens, refeições rituais, batismo, expectativa apocalíptica, a ideia de uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Soa familiar, mas a ligação torna-se ainda mais intrigante quando olhamos para João Batista. João vivia no deserto da Judéia, não longe de Qumran. Praticava o batismo como ritual de arrependimento. Vestia roupas ásperas e levava uma vida austera. Pregava que o julgamento de Deus era iminente. Tudo isto espelha de perto as práticas dos essênios. O Evangelho de Lucas diz que João nasceu de pais idosos e esteve no deserto até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Alguns estudiosos acreditam que os seus pais, incapazes de cuidar dele na velhice, podem tê-lo confiado à comunidade dos essênios, que era conhecida por adotar e criar crianças. Então, será que Jesus teve contato com os essênios durante os seus anos silenciosos? Através de João, se não de outra forma? É possível, mas as provas sugerem que, se teve, rejeitou a abordagem deles. Os essênios eram obcecados com a pureza. Mantinham-se separados de qualquer pessoa que considerassem impura. Tinham regras incrivelmente rígidas sobre quem podia comer com quem, sobre a observância do sábado, sobre cada detalhe da vida cotidiana. Jesus fez exatamente o oposto. Comia com cobradores de impostos e pecadores. Tocava em leprosos. Curava ao sábado. Acolhia os gentios. Os essênios preocupavam-se profundamente com qual família sacerdotal controlava o templo. Jesus nunca levantou esta questão. Os essênios seguiam um calendário religioso diferente. Jesus não demonstra qualquer consciência ou interesse em disputas de calendário. Se alguma coisa, Jesus parece alguém que conhecia a abordagem dos essênios e deliberadamente escolheu um caminho diferente. Mas antes de chegarmos ao que realmente explica esses 18 anos, existe toda uma categoria de textos antigos que tentaram preencher a lacuna séculos antes de qualquer destas teorias modernas. E são absolutamente surpreendentes. O Evangelho da Infância de Tomé, escrito provavelmente no segundo século, descreve Jesus como uma criança com poderes sobrenaturais e, sinceramente, um certo temperamento. Numa história, um rapaz esbarra acidentalmente em Jesus na rua. Jesus amaldiçoa-o e o rapaz cai morto. Noutra, um professor tenta instruir o jovem Jesus e Jesus humilha-o, mostrando que já sabe mais do que o professor alguma vez saberia. Há até uma cena em que Jesus molda pardais em barro no sábado, e quando alguém o critica por trabalhar no dia sagrado, ele bate palmas e os pássaros de barro ganham vida e voam. Quem diria, não é? Nenhuma denominação cristã tradicional considera estes textos autênticos. Os primeiros padres da igreja excluíram-nos especificamente porque não correspondiam ao caráter de Jesus descrito nos evangelhos aceites. Mas o facto de terem existido diz-nos algo importante. Logo no segundo século, os cristãos já tinham curiosidade de saber o que aconteceu durante aqueles anos perdidos. O silêncio incomodava as pessoas naquela época, tanto como incomoda agora. E as teorias continuaram a surgir.
Lendas medievais britânicas afirmavam que José de Arimateia, que segundo algumas tradições era parente de Jesus, era um comerciante de estanho que levou o jovem Jesus em viagens comerciais a Cornualha e a Glastonbury. O poeta William Blake ficou tão fascinado por esta lenda que escreveu o famoso hino perguntando se aqueles pés, em tempos antigos, teriam caminhado pelas verdes montanhas de Inglaterra. Os Mormons afirmaram que Jesus visitou as Américas. O livro de Urântia afirmou que seres divinos revelaram que ele viajou até Roma. A comunidade muçulmana Ahmadiyya diz que ele sobreviveu à crucificação e foi para Caxemira. Algumas lendas japonesas até colocam Jesus na aldeia de Shingo, onde um suposto túmulo marca o lugar onde supostamente morreu aos 106 anos. Todas as grandes religiões, e muitas das menores, tentaram reivindicar uma parte desses anos silenciosos. E o enorme volume de teorias concorrentes é, por si só, prova de quão profundo é este mistério. Mas nenhuma delas resiste a um exame sério. Então, o que realmente explica como um construtor de uma aldeia insignificante se tornou o mestre que mudou a história? Este, talvez, seja o aspecto mais ignorado de todo o enigma. Porque a educação judaica no primeiro século era notavelmente rigorosa por qualquer padrão. A partir dos 5 ou 6 anos, os rapazes frequentavam a escola da sinagoga local, chamada Bet Sefer, onde aprendiam a ler hebraico e a memorizar a Torá. Isto não era uma aprendizagem casual. Muitos rapazes memorizavam a Torá inteira, palavra por palavra, todos os 5 livros. Por volta dos 10 anos, os melhores alunos avançavam para o Bet Midrash, um nível mais avançado onde aprendiam a interpretar as escrituras, debater o seu significado e compreender as tradições orais que as acompanhavam. Aos 13 anos, um rapaz judeu tinha o seu Bar Mitzvah, a cerimônia que o marcava como adulto. Nessa altura, a maioria dos rapazes deixava a escola para aprender o ofício do pai. Mas os mais dotados, aqueles que tinham demonstrado capacidade excepcional nas escrituras e no debate, podiam procurar um rabino para estudar com ele. Seguiam-no, aprendiam com ele, na esperança de se tornarem eles próprios mestres. Agora pensem no que aconteceu no templo quando Jesus tinha 12 anos. Ele não estava a fazer perguntas de catequese. Estava a debater de igual para igual com as mentes religiosas mais eruditas do país. Isto diz-nos que Jesus já tinha recebido um nível de educação extraordinário nessa altura. E Lucas diz-nos que quando voltou a Nazaré, continuou a crescer em sabedoria. A palavra grega que Lucas usa, procopto, significa avançar, progredir. Implica aprendizagem ativa, não apenas crescimento passivo. Lucas 4 descreve mais tarde Jesus a levantar-se na sinagoga de Nazaré e a ler do rolo de Isaías com total familiaridade. Não hesitou com o texto. Encontrou a passagem exata que queria. Leu-a fluentemente. Sentou-se e proferiu um ensinamento que deixou todos sem palavras. Esse tipo de domínio não acontece por acaso. Acontece através de anos de estudo dedicado. E as parábolas que Jesus mais tarde contou, aquelas histórias brilhantes e com várias camadas sobre agricultores e sementes e tesouros escondidos e ovelhas perdidas, estão impregnadas de conhecimento profundo das escrituras judaicas, da vida agrícola e da psicologia humana. As sementes que caíram em solo pedregoso, ele viu agricultores a lidar com isso todas as primaveras. Os trabalhadores da vinha que se queixaram de salários injustos, ele sabia o que era negociar por um pagamento justo em Séforis. A história sobre construir a casa na rocha, em vez de na areia. Ele construía casas literalmente para ganhar a vida. Sabia quais alicerces aguentavam e quais desmoronavam. Os seus anos silenciosos não foram vazios, foram plenos.
plenos de trabalho árduo e responsabilidade familiar e estudo silencioso e observação profunda do mundo à sua volta. Ele absorvia tudo, guardava tudo para o dia em que finalmente sairia das sombras. Mas eis o que confirma isto mais do que qualquer outra coisa. Os evangelhos deixam claro que quando Jesus finalmente começou o seu ministério público, as pessoas que melhor o conheciam ficaram completamente chocadas. Quando voltou a Nazaré e ensinou na sinagoga, a reação dos seus próprios vizinhos foi basicamente: espera, este não é o construtor, não conhecemos a família dele, os irmãos e irmãs dele estão aqui mesmo. De onde veio tudo isto? Não conseguiam reconciliar o homem que tinham conhecido durante 30 anos com o mestre que estava à frente deles. Mas não foram apenas os vizinhos, foi a sua própria família. O Evangelho de João diz-o claramente: nem os seus irmãos acreditavam nele. Isso está em João 7:5. Os seus próprios irmãos, as pessoas que tinham crescido na mesma casa, comido à mesma mesa, trabalhado ao lado dele durante anos. E fica pior. Marcos 3:21 descreve um momento no início do ministério de Jesus em que a sua família veio para o levar à força. O texto diz que pensavam que ele estava fora de si. A sua própria família olhou para o que ele fazia e concluiu que tinha perdido o juízo. Pensem no que isto significa para os anos silenciosos. Durante quase 2 décadas, Jesus viveu sob o mesmo teto com estes irmãos: Tiago, José, Judas, Simão. Partilhou refeições com eles, trabalhou com eles, ajudou a criá-los depois da morte de José. Era o irmão mais velho deles, o seu sustento, o seu protetor. E quando finalmente revelou quem realmente era e para o que se tinha preparado todos aqueles anos, eles não celebraram. Tentaram arrastá-lo para casa. Isto diz-nos algo doloroso sobre esses 18 anos. Jesus não vivia num ambiente acolhedor e solidário, onde toda a gente reconhecia a sua grandeza e o encorajava. Vivia com pessoas que não viam nada de especial nele. Pessoas que mais tarde teriam vergonha dele. Qualquer que fosse a vida interior que Jesus cultivava durante aqueles anos silenciosos, qualquer compreensão que construía através do estudo, da oração e da observação, fazia-o completamente sozinho. Ninguém em sua casa compreendia. Ninguém na sua aldeia viu o que estava para acontecer. Ele carregou tudo o que se estava a tornar em silêncio. Durante 18 anos. E eis a reviravolta que torna tudo ainda mais notável. Tiago, o irmão que não acreditava, que achava que Jesus era louco, acabaria por se tornar o líder de toda a igreja cristã em Jerusalém. Algo o fez mudar de ideias. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, Jesus apareceu a Tiago individualmente depois da ressurreição. O que quer que tenha acontecido naquele encontro, transformou um cético no líder de um movimento. Mas durante os anos silenciosos, Tiago era apenas um irmão mais novo irritado que não compreendia por que é que o irmão mais velho era diferente. O que significa que tudo o que estava a acontecer durante aqueles anos silenciosos não era visível de fora. Jesus não andava por Nazaré a fazer milagres ou a dar palestras públicas. Ia trabalhar, voltava para casa, ia à sinagoga ao sábado. Parecia para toda a gente à sua volta apenas mais um tecton a tentar ganhar a vida num mundo difícil. E talvez isso seja o mais radical dos anos silenciosos. Não que sejam silenciosos, mas que foram comuns. A pessoa cujo nascimento divide literalmente o nosso calendário em antes e depois, passou cerca de 90% da sua vida sem fazer nada de notável segundo os padrões da sua época. Trabalhou, comeu, dormiu sob as mesmas estrelas que tinha criado, se acreditarmos na teologia. Esperou. Agora há mais um ângulo que merece atenção e tem a ver com o motivo pelo qual os evangelhos são silenciosos.
Os autores dos evangelhos não estavam a tentar escrever biografias como as entendemos hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João tinham cada um uma agenda teológica específica. Escreviam para convencer públicos específicos de que Jesus era o Messias, aquele que cumpriu as profecias antigas. Para esse propósito, as partes importantes eram o seu ministério, os seus ensinamentos, a sua morte e a sua ressurreição. Os anos silenciosos simplesmente não eram o ponto central. Por isso deixaram-nos de fora. Mas alguns teólogos levantaram uma possibilidade diferente. Talvez o próprio silêncio seja a mensagem. Na tradição judaica, o número 30 tem um significado profundo. No livro dos Números, os levitas começavam o seu serviço no tabernáculo aos 30 anos. David tornou-se rei aos 30. O profeta Ezequiel recebeu a sua primeira visão aos 30. Era a idade da prontidão, a idade em que um homem era considerado maduro o suficiente para uma responsabilidade espiritual séria. Ao manterem o silêncio até os 30, os autores dos evangelhos podem ter estado a fazer uma afirmação teológica. Jesus esperou até o momento certo. Não se apressou. Não procurou atenção antes de estar pronto. Para os primeiros cristãos que liam estes relatos, a mensagem teria sido clara. Se até Jesus esperou pacientemente no anonimato durante décadas antes de abraçar a sua vocação, então a paciência na nossa própria época de espera não é tempo perdido, é preparação. E então, quando o momento finalmente chegou, algo aconteceu que mudou tudo. Segundo os 4 evangelhos, os céus abriram-se, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Foi esse o sinal, não uma formatura de alguma escola secreta na Índia. Não um exame final dos essênios, uma voz do céu rompendo o silêncio de 18 anos, a dizer: agora. Durante 18 anos, Jesus tinha vivido num mundo onde ninguém via nada de especial nele. Os seus vizinhos achavam que era apenas um construtor. A sua própria família, por vezes, achava que ele estava fora de si. Tinha sido desprezado antes mesmo de começar, mas ele continuou. Continuou a estudar, continuou a trabalhar, continuou a preparar-se para algo que mais ninguém conseguia ver. E quando o momento chegou, ele estava pronto. Não porque tivesse viajado pelo mundo ou descoberto alguma sabedoria oculta, mas porque tinha feito a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Tinha sido fiel nas pequenas coisas, nas coisas invisíveis, na rotina diária da vida comum, durante anos, sem qualquer reconhecimento ou recompensa. E há mais uma coisa que confirma isto: algo escondido à vista de todos nos próprios evangelhos. Quando Jesus começou a ensinar, as autoridades religiosas ficavam constantemente perplexas com uma coisa: a sua autoridade. Ele não ensinava como os outros rabinos ensinavam. Os rabinos normais citavam mestres anteriores. O rabino Shammai diz isto, o rabino Hillel diz aquilo. Jesus dizia: "Eu vos digo." Falava como se tivesse autoridade para interpretar as Escrituras nos seus próprios termos, sem precisar da aprovação de mais ninguém. Esse tipo de confiança não vem de um único momento de revelação. Vem de anos de estudo, anos a debater-se com os textos, anos a definir aquilo em que se acredita e por quê, muito antes de alguém estar a ouvir. E o seu conhecimento não se limitava às Escrituras. Compreendia o empréstimo de dinheiro, a economia agrícola, o sistema legal, as dinâmicas de poder entre Roma e as autoridades judaicas, a psicologia do luto, os mecanismos da corrupção. Compreendia as pessoas a todos os níveis. Essa amplitude de compreensão vem de uma única coisa: prestar atenção. Durante muito tempo, Jesus passou 18 anos a prestar atenção às pessoas com quem trabalhava, aos comerciantes com quem negociava, aos líderes religiosos na sinagoga, aos soldados romanos na estrada para Séforis.
aos mendigos e viúvas por quem toda a gente passava sem sequer olhar. Quando começou o seu ministério, não precisava de estudar a natureza humana. Ele tinha vivido, tinha sido pobre, tinha sido trabalhador. Tinha feito parte de uma família que lutava para sobreviver. Tinha enterrado o pai. Tinha sido desprezado como alguém de uma terra insignificante, sem nada para oferecer. E talvez seja exatamente por isso que os evangelhos são silenciosos sobre esses anos. Não porque nada tenha acontecido, mas porque o que aconteceu foi tão profundamente humano, tão completamente comum, que teria parecido aborrecido às pessoas que tentavam convencer o mundo de que aquele homem era Deus. Mas 2000 anos depois, esses anos silenciosos podem ser a parte mais identificável de toda a história. Porque qualquer pessoa que alguma vez se sentiu invisível, que alguma vez trabalhou arduamente sem reconhecimento, que alguma vez se perguntou se a sua época silenciosa de preparação alguma vez daria em alguma coisa, pode olhar para aqueles 18 anos e ver-se a si própria neles. O mistério dos anos silenciosos tem cativado as pessoas durante 20 séculos. Aventureiros falsificaram manuscritos, monges contaram histórias, estudiosos debateram, livros inteiros foram escritos para tentar preencher a lacuna. Mas a resposta pode ser a mais simples de todas. Durante aqueles 18 anos, Jesus estava a tornar-se naquilo que precisava de ser, da forma mais humana possível. Cresceu, trabalhou arduamente, estudou profundamente, amou a sua família, observou o mundo à sua volta com o tipo de atenção que só alguém que sabe que vai precisar de cada lição mais tarde consegue ter. E então, quando o momento chegou, saiu de Nazaré e entrou para a história. Aqueles 18 anos não foram perdidos, foram o alicerce. Se querem ver o que aconteceu depois de Jesus sair daqueles anos silenciosos e iniciar o seu ministério, esse vídeo está mesmo aqui no ecrã. E se chegaram até aqui, subscrevam. Vamos explorar isto muito mais a fundo.